A questão número 1 pode ser resolvida por interpretação das curvas de solubilidade apresentadas. Ela diz o seguinte: as curvas de solubilidade têm grande importância no estudo das soluções, já que a temperatura influi decisivamente na solubilidade das substâncias. Considerando as curvas de solubilidade dadas pelo gráfico, é correto afirmar que: alternativa A, há um aumento da solubilidade do sulfato de cério com o aumento da temperatura. A curva do sulfato de cério é esta destacada em verde. Ao analisarmos essa curva, percebemos que, diferentemente das outras curvas, a solubilidade do sulfato de cério diminui com o aumento da temperatura. Isso porque a solubilização do sulfato de cério é exotérmica e as outras curvas são solubilizações endotérmicas. Uma solubilização exotérmica é prejudicada pelo aumento de temperatura. Portanto, essa afirmativa não está correta. Alternativa B diz que a 0 graus Celsius o nitrato de sódio é menos solúvel que o cloreto de potássio. A temperatura de 0 graus Celsius é exatamente o ponto em que as curvas interceptam o eixo Y. A curva do nitrato de sódio está destacada aqui em vermelho e a do cloreto de potássio em azul escuro. A solubilidade do cloreto de potássio a 0 graus Celsius é de aproximadamente 30 gramas em 100 gramas de água, e a solubilidade do nitrato de sódio é de aproximadamente 70 gramas em 100 gramas de água. Portanto, a alternativa B está errada, pois o nitrato de sódio é mais solúvel que o cloreto de potássio em 0 graus Celsius. A alternativa C diz que o nitrato de sódio é a substância que apresenta a maior solubilidade a 20 graus Celsius. Para encontrar o sal mais solúvel em 20 graus Celsius, basta traçar uma reta paralela ao eixo Y em 20 graus Celsius. A curva que estiver mais acima é do sal com maior solubilidade nessa temperatura. No caso, o iodeto de potássio é o sal mais solúvel em 20 graus Celsius e não o nitrato de sódio. Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D diz que, resfriando-se uma solução saturada de clorato de potássio preparada com 100 gramas de água, de 90 graus Celsius para 20 graus Celsius, observa-se a precipitação de 30 gramas desse sal. A curva do clorato de potássio está destacada em azul claro. Como o texto traz a informação de que a solução está saturada em 90 graus Celsius, encontramos a massa de clorato de potássio traçando uma reta paralela ao eixo Y em 90 graus até atingir a curva desse sal e depois uma reta paralela ao eixo X até o valor da solubilidade. Então, temos que a 90 graus Celsius, a solubilidade do clorato de potássio é de 50 gramas em 100 gramas de água. O mesmo procedimento deve ser feito para encontrar a saturação desse sal em 20 graus Celsius. Se em 90 graus Celsius haviam 50 gramas do sal dissolvido e a 20 graus Celsius apenas 10 gramas podem estar dissolvidos, isso significa que 40 gramas do sal vão para o fundo do recipiente como corpo de fundo e não 30 gramas, como está dizendo a afirmativa. Portanto, a afirmativa D também está errada. A alternativa E diz que, dissolvendo-se 15 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 40 graus Celsius, obtém-se uma solução insaturada. A curva de cloreto de potássio é essa destacada em azul escuro. Como as curvas de solubilidade apresentadas são referentes à saturação dos sais em 100 gramas de água e a afirmativa está se referindo a 50 gramas de água, primeiramente devemos encontrar qual será a quantidade de cloreto de potássio que seriam dissolvidos em 100 gramas de água. Por regra de 3 simples, encontramos que 30 gramas de cloreto de potássio seriam dissolvidos em 100 gramas de água para manter a proporção. Esse ponto
30 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água a 40 graus Celsius está abaixo da curva de solubilidade desse sal, indicando que essa solução está insaturada. Poderíamos adicionar aqui, olha, mais 10 gramas de sal para atingir a curva de solubilidade. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta.